Mesmo com a evolução da tecnologia e da ciência a níveis incríveis, ainda encontramos muitas perguntas a serem respondidas, mas existem algumas dúvidas simples que nos perseguem, parecendo levar nossa mente a um beco sem saída sempre que pensamos nelas. No vídeo de hoje você vai conhecer um pouco mais sobre esse assunto. Veja agora as 4 perguntas sobre o nosso mundo que ainda não podemos responder. Cavernas inexploradas. O homem, com a ajuda da tecnologia, tem desvendado muitos mistérios do mundo. Hoje, a maioria dos locais da Terra são facilmente acessíveis, mas as cavernas continuam a ser um dos lugares menos explorados e documentados na Terra. Profundas, escuras e inabitáveis, a maioria das cavernas atualmente documentadas estão na Europa, Ásia, América do Norte e Austrália. O número exato de cavernas na Terra ainda não é conhecido, e a maior parte das cavernas conhecidas ainda não foram totalmente exploradas. A caverna mais profunda conhecida chama-se Voronia e fica na Geórgia, mas também não foi totalmente explorada devido ao seu meio ambiente extremamente hostil. Por que dormimos? No final de cada dia ficamos inconscientes e paralisados. Dormir tornava nossos ancestrais vulneráveis a ataques por animais selvagens, por exemplo. Então esse processo arriscado universal entre mamíferos e outros grupos do reino animal deve oferecer algum tipo de vantagem em termos evolutivos. Em 2015, pesquisas nessa área trouxeram revelações fascinantes sobre por que dormimos ou o que acontece quando fazemos. Por que dormimos? Os cientistas não sabem ao certo. Em linhas gerais, pesquisadores acreditam que dormimos para permitir que nossos corpos, e especialmente nosso cérebro, possa se recuperar. Recentemente, especialistas conseguiram descobrir alguns dos processos que o sono envolve. Durante o dia, novas experiências vividas fazem com que células no cérebro construam conexões com outras partes do cérebro. Quando dormimos, parece que conexões importantes são fortalecidas e outras não importantes são reduzidas. Experimentos com ratos revelaram que o processo de fortalecimento e redução de conexões acontece principalmente durante o sono. O sono também é uma oportunidade importante para que dejetos sejam eliminados do cérebro. Um grupo liderado por uma professora do Medical Center da Universidade de Rochester, em Nova York, Estados Unidos, encontrou uma rede de canais microscópicos repletos de fluidos que retira dejetos químicos do cérebro de ratos. A pesquisa da professora foi publicada em 2013. Na ocasião, ela disse à BBC que esse processo ocorre principalmente quando o cérebro está fechado ou durante o sono. É como quando você faz uma festa em casa. Você pode entreter os convidados ou limpar a casa, mas não pode fazer os dois ao mesmo tempo. Minerais. Os minerais são compostos químicos inorgânicos formados naturalmente e que apresentam uma estrutura molecular bem definida. Eles podem ser formados na Terra ou surgir no planeta através de meteoritos e demais corpos espaciais não terrestres. Atualmente existem catalogados mais de 4.000 minerais e, à medida que os estudos geológicos avançam, mais e mais minerais vão sendo descobertos, alguns deles de origem extraterrestre. Em janeiro de 2014, por exemplo, um grupo de pesquisadores descobriu um novo mineral presente em um meteorito que havia sido coletado na Antártida na década de 1960. O nome do mineral é o Assonite e somente era produzido na Terra em pesquisas de laboratório. Os átomos, em geral, possuem uma estrutura cristalizada com uma cadeia química estabelecida, responsável por conferir a este mineral as propriedades físicas. Como já mencionamos, eles são sempre de origem inorgânica, de forma que os materiais de origem orgânica são chamados de mineraloides, tais como a pérola e o âmbar. Segundo pesquisas recentes, existem aproximadamente 1.500 tipos de minerais desconhecidos. Quantas espécies de animais existem? O planeta deve abrigar algo entre 3,5 milhões e 5 milhões de espécies de animais, fungos e micróbios. Há pesquisas que falam em 8,7 milhões de espécies, como divulgado pela agência FAPESP, Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, em 2011. A contagem também leva em conta tipos de plantas, uma vez que o estudo engloba seres vivos. Não há como chegar a um número exato, uma vez que a natureza é mutante. Por exemplo, a possibilidade em se catalogar um mesmo ser com nomes diferentes, já que podem ser totalmente diferentes na fase juvenil e na fase adulta. Outras espécies podem ser extintas a qualquer momento, assim como algumas são capazes de ser descobertas. Não há como ter esse controle sobre a natureza. Todos os números são estimativas. Das espécies conhecidas, cerca de 1 milhão praticamente são insetos, sendo que desse total, por volta de 350 mil são tipos de besouros. Esse bichinho é um dos mais abundantes da Terra. Para se ter ideia, hoje, com sua diversidade, pode-se formar fila com cada um deles que atingiria 5 quilômetros sem nenhum ser repetido. Todos os grupos, animais, fungos e micróbios,
possuem representantes nos oceanos. Os mares concentram cerca de 200 mil espécies, sendo que no ar não há como fazer o estudo. Muitas são as dúvidas que ainda assolam a humanidade, e a maioria provavelmente permanecerá uma incógnita. Gostou do vídeo? Então não esquece de deixar o seu gostei e também de se inscrever aqui no canal. Valeu e até a próxima, galera aqui do Universo Curioso!